Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Uma palavra não muito comum para a gente usar aos domingos. Eu já ouvi muito mensagem nessa palavra em cultos doutrinários, cultos de ensino, porque fala sobre uma realidade que, infelizmente, as igrejas, no momento presente que nós estamos vivendo, têm passado por essa realidade. Quando nós viemos da nossa casa para a casa de Deus, temos que colocar no nosso coração um propósito de virmos buscar aquilo que o Senhor tem para nos dar, de virmos para cá com a nossa tristeza, de virmos para cá com as nossas infelicidades, as nossas irrealizações das nossas vidas, vir para cá com a nossa pobreza de espírito, mas sair daqui diferente, cheio do Espírito Santo de Deus, com alegria e com o vigor, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, as igrejas no nosso século não estão vivendo essa comunhão plena com Deus por questões pobres, questões pequenas, questões que, infelizmente, fazem essa divisão, a separação entre Deus e o homem. Eu queria que você entendesse o seguinte nessa noite, que antes de Jesus sair dos céus, vir até essa terra, se manifestar como homem, passar pelo sofrimento num corpo carnal, morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para que todos pudéssemos ter dignidade do perdão de Deus, para que pela graça pudéssemos receber isso, Deus já vinha trilhando há muito tempo o plano de salvação para o homem. Só que o homem é muito cabeça dura. O homem é muito difícil de entender a vontade, a realidade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus ele nos tem como seu particular tesouro. Eu vi há um tempo atrás um filme onde que alguns assaltantes criaram um plano de estudos de quase 6 meses para arrombar um cofre muito grande. E quando chegaram dentro daquele cofre, não tinha barra de ouro, não tinha nenhum papel moeda, não tinha cédula bancária, tinha um monte de objetos pessoais que aquela família muito rica guardava dentro daquele cofre. Eles criaram um cofre enorme para poder guardar lembranças da sua vida, carrinho do seu bebê, berço, para guardar roupas de cama, toalhas de banho, coisas que traziam boas lembranças para eles. E o principal chefe ali daqueles assaltantes, quando ele se deparou com aquela situação, ele pensou com ele, que coisa imbecil, o cara gastou esse dinheiro todo para guardar tudo isso enquanto eu largo isso lá no porão da minha casa. Só que ele passou a entender naquele momento que o maior tesouro que alguém pode ter é aquilo que lhe traz o bem, é aquilo que faz com que ele esteja feliz. E o dinheiro não traz muita felicidade, ainda mais quando ele é muito. Porque você cria o despertar da inveja, a maledicência contra a tua vida,
A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então aqueles homens entenderam isso, que o particular tesouro não era o dinheiro que eles tinham, era aquilo que lhes fazia bem. Deus, na sua sabedoria, criou o homem para a sua adoração e o intitulou como seu particular tesouro. Ou seja, você é aquilo que não pode ser tocado por ninguém. Ninguém pode ferir a tua vida, ninguém pode ferir a tua alma. Mas o nosso crescimento vem de entender que nós somos particular tesouro de Deus e fazermos por merecer para sermos o seu particular tesouro. O mundo é muito grande, tem muitas coisas, muitas oportunidades de você pecar, contrariar a vontade de Deus, mas quando você renega o mundo, você deixa tudo lá para trás, para você ser um adorador, para você ser fiel a Deus, Ele verdadeiramente seleciona e cuida de você como a menina dos seus olhos, que ninguém pode tocar, porque Ele nos ama. Mas como seu particular tesouro, devemos entender que somos preciosos demais para Deus. É difícil para nós, às vezes, compreendermos essas coisas, o quanto nós somos importantes para Deus. Por isso, coisas tão pequenas nos afastam de Deus, faz com que o nosso coração não tenha comunhão com o coração de Deus, faz com que o nosso espírito viva contristado, porque o Espírito Santo de Deus em relação à nossa vida está triste, porque não conseguimos fazer o suficiente para agradá-lo. A Bíblia diz que Paulo chegou diante da igreja de Corinto para tentar tratar esses pequenos assuntos, esses dilemas tão pequenos, mas que faziam uma separação muito grande entre a igreja de Corinto, que tinha tudo para ser uma igreja grande, vitoriosa, próspera espiritualmente, tinha tudo para ser uma igreja cheia de Deus, mas estava afastando o Espírito Santo da sua vida, porque não conseguia compreender que eles eram um particular tesouro de Deus. A Bíblia diz que Paulo chega para deliberar essas palavras, ele diz: irmãos, eu não posso tratar vocês como espirituais, porque todos aqui se comportam como meninos, como crianças, como infantis, que não têm compreensão do que é ser filhos de Deus. Deus está perguntando para mim e para você nessa noite, você sabe a sua responsabilidade? Quando Deus te chamou para você estar aqui como um adorador, você sabe a responsabilidade que você tem nas suas mãos de você carregar Jesus na sua vida, de você carregar o nome de Deus no seu coração? Essa é a nossa responsabilidade, sairmos da nossa casa, despreocuparmos o nosso coração, esvaziarmos a nossa mente para recebermos Deus na nossa vida, com alegria, com vigor, com louvor, com adoração nos nossos lábios. Quando nós falamos de espirituais, diversas religiões pegam essa palavra e criam alusões, criam uma mentalidade fora do comum. Dizem que a espiritualidade é uma dimensão não mais humana, que faz o ser vivo encontrar o seu cosmo, encontrar o seu ponto maior, encontrar a sua luz, seu direcionamento. Dizem que a espiritualidade é aquilo que abre a mente, causa inteligência, causa a ligação entre as coisas que nós tentamos fazer produção na nossa vida. Mas quando falamos de ser espiritual, é bem simples para nós que somos servos de Deus. Ser espiritual é você tentar ser igual a Cristo, como Paulo disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser espiritual é você entender que a sua guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas tudo aquilo que vem contra a sua vida, para tentar te tirar da presença de Deus, desviar o seu caráter espiritual. Isso é o que faz você não ser mais espiritual, mas ser espiritual é você lutar tudo aquilo que o diabo intenta contra você. Mas para nós sermos espirituais, nós temos que ter comunhão
com o Espírito Santo de Deus. Sabe quando nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus? Quando a Bíblia diz que ele não está aqui, habitando em templos feitos por mão de homem. Deus não habita em tijolo, Deus não habita em cimento, Deus não habita em pedra, Deus não habita em areia. Deus habita dentro do teu coração. E Ele quer fazer de você templo e morada do seu Santo Espírito. Mas como está difícil hoje de nós sermos templos e morada do Espírito Santo de Deus? Sabe por que está difícil? Porque Jesus vem todo dia batendo na porta do teu coração, mais do que bate na porta do coração do ímpio, para fazer a tua cabeça compreender que o Espírito Santo ele quer morar de você, ele quer fazer você uma pessoa santa, separada, diferente, cheia de Deus, que resplandece a luz dele para aqueles que não a conhecem. Mas com as nossas atitudes, fazemos com que o Espírito Santo bata um dia inteiro e volte para Deus, porque ele não consegue penetrar no nosso coração. A primeira coisa que eu vou dizer para você nessa noite, meu amado, que Deus não habita num coração invejoso. A Bíblia diz em Salmo, no capítulo 73, no versículo 3, um salmo de Davi, que ele diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Deus não está nem um pouco interessado se o teu irmão está crescendo mais do que você, está ficando melhor espiritualmente, está ficando mais rico. Deus está preocupado com aquilo que se passa dentro da tua mente, dentro do teu coração. A inveja não vai te levar para o céu, vai te levar para o inferno se você não converter a tua vida de verdade. Pequenos detalhes que faz a nossa separação entre nós que somos carnais e Deus, entre ser carnal e ser espiritual. O segundo detalhe que eu vou dizer para você: Deus não habita em contendas. Olha para o irmão que está do teu lado. Pergunta assim para ele: você sabe por que eu te chamo de irmão? É uma coisa interessante, né? Que você chama teu irmão que está do teu lado de irmão, mas você não sabe nem por que você chama ele de irmão, né? Nasceu na mesma casa que você? É filho da mesma mãe? Do mesmo pai? O vínculo familiar, sanguíneo, é o mesmo? Por que nós somos irmãos? Só que eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Você dizer com a tua boca que você é filho de Cristo, por isso o Rômulo é meu irmão, é muito fácil. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão se tornou inimigo de Deus. Você tem certeza que a pessoa que está do teu lado é teu irmão em Cristo Jesus? Cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor, olhar nos olhos dele e dizer: eu te amo, porque o pastor aqui de cima falou, é muito fácil. Agora você carregar essa irmandade dentro do teu coração é muito difícil. Sabe por causa de quê? Porque quando esse irmão aperta a tua mão que está machucada, né, Daniel? Aí fica difícil de você engolir o teu irmão. Deus não habita em contenda. Se você quer morar no céu, se você quer ter uma vida espiritual, se você quer ser santo, suporte teu irmão, para que o Espírito Santo possa habitar dentro da tua vida, fazer de você templo e morada do Espírito Santo. Paulo ele chega a ser irônico nessa palavra. No versículo 4 do capítulo 3, ele escrevendo essa carta, ele diz o seguinte: porque tem irmãos aqui que estão divididos, estão separados. Desse pessoal daqui para lá, diz assim: eu sou de Paulo. Desse pessoalzinho para cá, diz assim: eu sou de Apolo. Aquele pessoal que está sentado lá atrás diz assim: eu sou de Cristo. Quem é que rege a tua vida de verdade? Quem é que rege teu coração? Quem é que pode fazer uma transformação profunda na tua alma? Ele chegou a ser irônico nisso, né? Que ele estava escrevendo. O pessoal fala que é meu, eu sou de Paulo. Nos versículos seguintes, ele chega a contender com Cefas e dizer o seguinte: olha, pode separar aí 99,9% da igreja. Eu não batizei ninguém.
Se vocês querem ter compromisso com Deus, tem que parar de olhar para o homem, olhar para a tua própria vida, se converter para que o Espírito Santo possa morar dentro do teu coração. Deus me chamou para ser ministro, Deus chamou você para ser ministro, mas sem a presença de Deus nós não somos nada. Quando ele disse para ser meus imitadores, é porque ele estava fazendo aquilo que Jesus ensinou. Ele não estava dizendo para os irmãos, vocês têm que fazer aquilo que eu mando, aquilo que eu quero, porque eu sou o cara. Sabe quem tem que ser o cara na sua vida? Jesus. Sabe quem tem que fazer a diferença dentro do teu coração? É Jesus. Quando a gente vê nessa difusão que Paulo fala, Paulo era uma pessoa tão importante, conhecido como Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, São Paulo, segundo a Igreja Católica. Foi a pessoa que Deus separou, precedendo o crescimento do Evangelho, para fazer com que as pessoas tivessem o maior desenvolvimento espiritual, para fazer com que as pessoas compreendessem que Deus ele não habita em religiosidade, Deus não habita em doutrinas feitas por homem, Deus habita naquilo que Ele ensinou para os nossos corações. Deus habita naquele que verdadeiramente busca a palavra de Deus para se alimentar, não para ferir os outros. Deus habita naquele que verdadeiramente tem vontade de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Quem era Apolo? Apolo era chamado de um santo homem, um homem intelectual, um homem que estudou, que buscou de todas as formas, para que dentro dos conhecimentos divinos ele pudesse ministrar a palavra de Deus, para que ele pudesse verdadeiramente trazer novas para a vida da igreja. Ele aparece em Atos, no capítulo 18, versículo 24 ao 28, com mensagens poderosas. Aparece em Corinto, 1 Coríntios capítulo 20, versículo 23. Aparece com menções da palavra de Deus para ajudar, para levantar o povo. Mas Apolo não era nenhum produtor de fantasias. Ele não queria que ninguém olhasse para ele como um showman e o venerasse. Da mesma forma, Paulo não estava nem um pouco preocupado com a veneração do homem. Tanto é que Paulo, nesses versículos, ele entristece o seu coração porque ele compreende que o Espírito Santo de Deus estava triste com a igreja de Corinto. Ele entendeu que o Espírito Santo de Deus, por mais que eles clamassem, chamassem o nome de Jesus, estava passando muito distante deles. Porque Deus não habita em coração que tem contenda, Deus não habita em coração que tem inveja. Deus quer uma igreja que vai verdadeiramente morar no céu. E para morar no céu você tem que suportar teu irmão, porque para passar na porta do céu você vai ter que passar olhando nos olhos dele. Você vai ter que passar aguentando tudo que ele fez com você nessa terra, você vai ter que passar clamando santo é o nome do Senhor Jesus junto com ele. Falar que nós somos irmãos, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Deus está só dizendo para você nessa noite, você tem vontade de ser templo, morada do Espírito Santo de Deus? Quem tem vontade, dê um glória a Deus. Por que eu te perguntei se você tem vontade? Tem irmãos aqui que já são templo e morada do Espírito Santo. Mas se habita a incredulidade dessa palavra no seu coração, a inveja, se habita a contenda em você, você ainda não se tornou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ainda em Corinto, 1 Coríntios, no capítulo 11, no ensinamento de Paulo na ministração da ceia, ele diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Quando o Espírito Santo ele tem que falar no nosso coração, ele não nos envia recados por ninguém. Ele fala com você, mas é difícil o homem compreender a vontade e a palavra de Deus quando ele está distante de Deus. A Bíblia diz que depois de o Espírito Santo de Deus ter rejeitado a Saul, sabe o que ele teve que fazer?
correr para a pitonisa de Endor, para saber se Deus ia dar vitória em relação à peleja que ele iria travar. Sabe por causa de que muitas vezes você não compreende? Porque o Espírito Santo ele não toca em você de verdade. Sabe por que muitas vezes você vem para o culto de uma forma e você sai da mesma forma que você entrou? Porque o Espírito Santo ainda está batendo ainda na porta do teu coração, querendo entrar, fazer morada, fazer de você uma pessoa feliz, com um semblante alegre, cheia de Deus, cheia de vigor, cheia da adoração de Deus, mas ele não consegue porque você o bloqueou no seu coração. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite, meu amado, é que Deus não chamou nenhuma criança aqui, Deus não chamou nenhum menino. Diga para o seu irmão, Deus não te chamou como menino. A Bíblia diz que Jeremias, quando ele se deparou com Deus de verdade, que Deus começou a fazer as suas promessas, ele falou: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. A Bíblia diz que Deus virou para Jeremias e diz assim para ele: não digas que você é uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, tu dirás, e aonde eu te mandar, tu irás. Deus não faz compromisso com aquele que não tem intimidade, não tem maturidade dentro do seu coração. Mas se você quer tirar toda a tristeza da tua vida, se tornar um cristão alegre, hoje, deixa o Espírito Santo morar de verdade dentro de você. Faça parte hoje do corpo e do sangue de Cristo, compreendendo que Deus ele não está habitando dentro desse templo, mas a obra de Deus está sendo feita aqui, porque você está sentado aí, e você é o particular tesouro de Deus, e foi você que Deus te chamou para ser mais do que vencedor, mais do que vitorioso, porque Ele te amou desde o primeiro dia da sua vida. Estamos aqui lutando, pelejando para ter um templo mais confortável, quem sabe dentro dos nossos propósitos maior, mas Deus não vai morar lá dentro do templo primeiro não, Ele já está preparando essa vitória para nós, mas Deus não vai morar lá dentro do templo primeiro não, Ele chamou foi você. Sabe como é que uma igreja faz a diferença? Quando existe luz do Espírito Santo dentro dessa igreja. Quando o Espírito Santo mora dentro de nós, a luz do Espírito Santo resplandece, reflete para aqueles que não têm Jesus, e esses também recebem essa luz. Deus te chamou para você ser diferente, Deus te chamou como luz e como sal dessa terra. Então receba essa palavra dentro do seu coração, faça a diferença. Seja a morada do Espírito Santo. Não deixa nada atrapalhar o culto de Deus dentro da sua vida. Amém, meu amado? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.